Olá, meus amigos do ALC Concursos, mais uma vez aqui o professor César Bodão, hoje para tratarmos de um assunto muito importante que cai bastante nos concursos do CESP, aliás, nos concursos do Brasil inteiro, que é a CRASE. Só para lembrar, a CRASE depende de um outro assunto que você precisa saber também. Se você ainda não sabe, você vai lá no hall de conteúdos lá e procura, que é a parte da regência, tá? Regência verbal e regência nominal. Esse assunto é importante para que a gente tenha conhecimento sobre a crase, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o conceito. O que é a crase? Crase, na verdade, isso aqui nós temos dois tipos de análise que nós vamos fazer aqui. Primeiro, em relação à regra geral. Então, em relação à regra geral, o que é a crase? Crase é a fusão do a preposição com o a artigo. Então, eu preciso saber, por isso que é necessário que nós saibamos um pouco de regência, para que nós tenhamos condição de saber aqui quais as palavras que necessitam do a. Então, o a preposição está ligado à palavra que vem antes, né? Então, eu tenho uma palavra que necessita do a. Por exemplo, vou colocar um verbo aqui, verbo ir, fui. Quem vai a algum lugar, correto? Quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir, o fui aqui, necessita do a preposição. Se a outra palavra for um substantivo feminino, eu tenho condição de ter um a artigo, né? Então, por exemplo, fui à escola. Aqui, fui à escola. Vamos apagar aqui, vamos colocar em preto para ficar melhor, né? Então, fui à escola. Pronto. O que aconteceu aqui? Quando existe isso, de eu precisar de um verbo que tenha o a e a outra palavra ser um substantivo feminino, eu vou reunir as condições para usar o acento indicador de crase. Então, eu faço a fusão deste a com este a aqui, correto? E coloco aqui um acento indicador de crase. Fui à escola. Portanto, o acento não é a crase, correto? O acento não é a crase. A crase é esta fusão que ocorre com a preposição mais o a artigo. Tudo bem? Então, é esta fusão que nós chamamos de crase. E para indicar que houve esta fusão, ou seja, que houve a crase, nós colocamos um acento. Este acento aqui que nós chamamos de acento grave, acento indicador de crase. Tudo bem? Então, esta é a nossa regra geral, tá? Esta é a nossa regra geral. É a fusão do a preposição com o a artigo, tá? Regra geral. Por que eu estou dizendo regra geral? Porque existem outras regras específicas que nós vamos verificar ao longo aqui da nossa aula, tá? Então vamos lá, fui à feira, tá aqui, Quem vai a, fui à feira, tem o acento indicador de crase, porque quem vai a mais feira, que é palavra feminina, tá? Então, aqui o a mais o a do feira, fiz a fusão, coloquei o acento indicador de crase. Ele fez referência à nota fiscal. Veja, aliás, se você observar os exercícios lá no banco de questão, ou no banco de questões do CESP, você vai observar que existem várias questões relacionadas ao acento indicador de crase que estão na regra geral. A maior parte, 90% dos exercícios do CESP que estão nas provas são relacionados à regra geral. Portanto, você precisa saber a regra geral bem, tá? Então, aqui, quem faz referência, ele fez referência. Quem faz referência não faz referência a, é sempre assim, moçada. É sempre assim. Não tem segredo. Você fala, quem faz referência a alguma coisa? Sim, então esse a aqui é a preposição. Nota fiscal é um substantivo feminino? Eu falo a nota ou eu falo o nota? Claro, eu falo a nota. Então, nota é um substantivo feminino. Pronto, o que eu fiz aqui? Reuni as condições para colocar o acento indicador de crase. Tudo bem? Então, isso é a nossa regra geral, tá bom? Bom, vamos passar aqui para frente. Aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Tem também a regrinha do se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Quando eu tenho a questão de lugar, de local.
o verbo ir, ou qualquer verbo que indique deslocamento com local. Então, no caso aqui, ó, se eu vou a e volto da, crase a. Então, eu vou à Bolívia. Eu vou à Bolívia, então eu volto da Bolívia. Eu tenho que fazer esse teste. Vou à Bolívia. Se eu falar volto da Bolívia, se tiver esse da aí, na hora que eu disser volto da Bolívia, então tem crase. Crase a. Tá? Então, se eu vou à Bolívia e volto da Bolívia, crase a. Agora, se eu disser vou a Cuba, se eu vou a e volto de, crase para quê? Ou seja, não há acento indicador de crase se eu disser volto de. Então, ó, vou a Cuba, volto de Cuba. Não é volto da Cuba, volto de Cuba. Olha a diferença. Vou à Bahia, volto da Bahia. Então, vou à Bahia, há acento indicador de crase. Agora, se eu disser vou a Cuba, volto de Cuba. Não volto da Cuba, então se eu vou a e volto de, crase para quê? Tá? Então, não esqueçam, ó, se eu vou a e volto da, crase a. Vou à Bolívia, volto da Bolívia, então há crase aqui. Agora, se eu vou a e volto de, crase para quê? Vou a Cuba, volto de Cuba. Para que crase? Não precisa. Joia? Beleza? Tranquilo? Então, aqui ó, não tem acento indicador de crase. Certo? Agora, pergunta que não quer calar. Há possibilidade de haver acento indicador de crase em vou a Cuba? Sim ou não? Vamos lá, ó. Vai haver sim, desde que haja um determinante. Olha só, se houver um determinante, haverá crase em vou a Cuba. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não há. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não tem. Mas se houver um determinante da palavra São Paulo, há crase sim. É o que acontece aqui, ó. Vou a Cuba sozinho, não tem. Mas quando eu coloco aqui, ó, vou a Cuba das belas praias. Olha só, eu acrescentei um determinante à palavra Cuba que não tinha acento. Então passa a ter acento, tá? Vou a São Paulo, da garoa. Vou a Florianópolis, volto de Florianópolis. Vou a Florianópolis da Praia da Joaquina. Vou a Florianópolis da Praia da Joaquina, eu estou determinando que Florianópolis que é, e aí o acento é possível, existe acento indicador de crase nesse caso. Tá bom? Então, ó, para resumir, se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? A não ser que haja um determinante. Tudo bem? Beleza? Moleza isso, né? Vocês vão ver depois, nós vamos fazer os exercícios e depois, obviamente, você precisa fazer o banco de questões. Você vai lá no banco de questões e faz as questões que estão no banco de questões. Faça os simulados. Tudo bem? Tirem as dúvidas. É assim que funciona e não tem segredo. O segredo do sucesso é estudar. Beleza? Bom, vamos para frente aqui então. Ó, exceção para a regra geral. Presta atenção. A exceção para a regra geral, ó, eu vou arrumar aqui, só um minutinho que eu vou arrumar aqui, que é terra, letra minúsculo, professor idiota que sou eu. Aqui, terra, letra minúscula. Pronto. Vamos gravar aqui, tá? Esse material vai para vocês, aí na casa de vocês, vocês vão estudar, tal e coisa, tá aqui, pronto. Bom, da regra geral, eu tenho duas exceções. Quais são? A palavra terra e a palavra casa, substantivos comuns. Substantivos comuns, tá? Então, a palavra terra e a palavra casa são exceções. Quando você tiver condição de colocar o acento indicador de crase, você não vai pôr na palavra terra e na palavra casa, tá? Por quê? Porque a gramática diz que elas são palavras que generalizam demais, então não há acento indicador de crase. Então, vamos lá, ó. Nós vamos à casa. Tá vendo? Quem vai não vai a? Casa não é a casa, não é substantivo feminino? Pois é, mas com a casa só eu não coloco. Quando que eu vou colocar? Com a mesma perspectiva do vou a Cuba, volto de Cuba. Se houver um determinante. Casa de quem? Ó, nesse caso aqui, nós vamos à casa de nossos avós. Tá vendo de nossos avós aqui?
está ligado à palavra casa. Então, o que acontece? Se está ligado à palavra casa, é porque está determinando a casa. Aqui em cima eu não ponho acento indicador de crase, mas aqui, como eu tenho um determinante da palavra casa, casa dos avós, casa da Maria, casa do... entendeu? Eu coloco o acento indicador de crase. Por quê? Porque eu estou especificando, deixa de ser geral para ser específico. Ok? Beleza? Aqui, o marujo foi à terra. Também não tem, lembra? A palavra casa e a palavra terra quando são substantivos comuns. Agora, se eu determinar de quem é a terra, tem um acento indicador de crase? Claro que eu tenho, ó. O marujo foi à terra do tesouro. Terra do tesouro aqui não é, então eu deixei de determinar. Passei a especificar que terra que era. Tá? É a terra do tesouro. Então aí eu tenho acento indicador de crase. Então não vai esquecer. Não esqueça. Duas exceções à regra geral. A palavra casa e a palavra terra, desde que sejam substantivos comuns. Agora, se houver um determinante, aí sim eu coloco acento indicador de crase. Beleza? Regra geral? Vamos fazer um resumo? Vamos lá. Ó, regra geral. Eu uso o acento indicador de crase pela regra geral quando eu tiver uma palavra que necessite do a, preposição, e a outra palavra seja um substantivo feminino, para que eu coloque no artigo desse substantivo feminino o a fusão, eu faço a fusão do a, preposição, com esse artigo, e aí eu coloco o acento indicador de crase. Tudo bem? Quais são as exceções? Primeira coisa é observar, ó, se eu vou a e volto da, crase a. Correto? Se eu vou a e volto da, crase a. Então, se eu vou a Bolívia, eu volto da Bolívia. Tem acento, vou a Bolívia. Se eu vou à Bahia, volto da Bahia. Tem acento, vou à Bahia. Se eu vou à França, volto da França. Tem. Agora, se eu vou a Pequim, eu volto de Pequim. Aí não tem. A não ser que eu diga, eu vou a Pequim dos deslizamentos. Tem um monte de deslizamentos. Não é em Pequim, né? Eu nunca fui bom de matemática, então não sei geografia. Então, assim, olha só. Se houver um determinante, eu coloco o acento indicador de crase. Tudo bem? A outra é a palavra casa e a palavra terra, que, embora sejam substantivos femininos, generalizam demais, segundo a gramática. Então, o que nós fazemos? Nós só colocamos acento indicador de crase nessa situação, mesmo podendo entrar na regra geral, só coloco nessas duas palavras casa e terra substantivos comuns, quando houver um determinante. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Olha, mais uma aqui. Ó, vamos apagar aqui para ficar melhor para a gente ver. Olha só. Com o pronome. Deixa eu só mostrar um negócio que aconteceu aqui rapidinho, olha. Tá vendo aqui, ó, o marujo foi à terra do tesouro? Eu vou colocar aqui uma coisa que aconteceu num concurso, ó. Vou colocar aqui no meio, ó. O astronauta voltou à Terra. Acabei de falar que palavra terra e palavra casa não levam acento. E esse terra que leva acento? Esse leva, professor. Por quê? Porque esse terra aí é o planeta. Ele não é um substantivo comum, é o planeta Terra. Então, ele não generaliza. Desculpa, por quê? Porque eu possuo apenas um planeta Terra. O nosso bom e velho planeta Terra. Então, aqui, ó, eu tenho acento indicador de crase. Só para lembrar, eu não vou ter acento indicador de crase com a palavra terra e a palavra casa quando forem substantivos comuns. Ok? Beleza? Então, vamos apagar aqui, ó. Vamos lá. Então, agora com o pronome. Presta atenção com o pronome, como é que funciona, ó. Crase com pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo, tá? Aquele, aquela e aquilo. Olha só. Fiz referência àquela escola. Então, quando acontece isso aqui, ó, você usa a mesma perspectiva da regra geral. Quem faz referência, não faz referência a
Aí eu pego esse A e faço a fusão com o primeiro A da palavra aquele, aquela e aquilo, tá? Eu faço essa fusão aqui, ó, tá bom? E aí eu coloco acento no primeiro A, mas é só nessa situação, ó. Quem faz referência não faz referência a mais aquela, pronto. Fiz referência àquilo, fiz referência àquele. Todos esses têm acento indicador de crase. Por quê? Porque eu faço referência a, pego esse a do referência e faço a fusão com o a do aquela, a do aquele, a do aquilo, tá? Vou àquela festa. Tem acento indicador de crase? Claro. Quem vai, não vai a? Vai. A mais quem? Mais o primeiro a da palavra aquela. Tá? Aquele. Tudo bem? Então tá aí, ó. Você assistiu àquele espetáculo. Ó aqui, ó. Você assistiu àquele espetáculo? Tem? Ah, esse não tem, professor. Tem. Por isso que eu disse no início que nós precisamos saber como funciona a regência. A regência verbal funciona de que maneira? A regência verbal funciona da seguinte forma. Ó, uma palavra precisa de uma preposição. Ela necessita desta preposição, ela precisa da preposição de, por exemplo, ó, assistiu, é o verbo assistir. O verbo assistir tem 4 significados. O primeiro é sem o a. Quem assiste, assiste a, não. É o sentido de ajudar. Então, o médico assistiu o paciente e não ao paciente. Não tem o a. Ele é um verbo transitivo direto. Agora, no sentido de ver, o verbo assistir sempre tem o a. Eu não assisto pela gramática normativa. Ok? Pela gramática normativa. Não na fala cotidiana. Na fala cotidiana não existe isso. Mas na gramática normativa você não pode dizer eu assisti o jogo. Você diz eu assisti ao jogo. Correto? Eu assisti ao jogo. Então, você assistiu a. Olha, vejam que aqui tem o a. Ó. Quem assiste, assiste a, mais o a da palavra aquele. Tá aqui, fiz a fusão. Você assistiu àquele espetáculo, tá? Por quê? Porque o verbo assistir no sentido de ver, que é o caso aqui, ele é regido pela preposição a, tá? Beleza? Vamos aqui. Então, esse é o caso da regra geral com pronome demonstrativo. Aquele, aquela e aquilo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo podem ser representados pelo a, não esqueçam. Olha só, isso aqui tem muita questão também relacionadas a isso. Ó, esta linha está ligada àquela de baixo. Se eu coloco esta linha está ligada à de baixo, vê se dá para colocar aquela. Essa linha está ligada àquela de baixo, tá? Então eu coloco aqui, eu posso substituir o a por aquela. E se eu posso substituir o a por aquela, se está ligada ou não está ligada a, esse a mais o primeiro a daquela, esse a tem acento indicador de crase também, tá? Então ele pode estar representado pelo a. Não esqueça disso, tá bom? Então aqui, ó, essa linha está ligada a de baixo, claro, tem acento indicador de crase também. Tudo bem? Beleza? Aqui, a carta a qual me refiro é antiga. Preste atenção que isso aqui é com pronome relativo. A carta a que me refiro é antigo. Para quem não lembra, o pronome relativo que pode ser substituído por a qual, as quais, o qual e os quais. Tá? Então, se eu falar assim, a casa em que moro, a casa na qual moro. Tá? A menina que estuda aqui, a menina a qual estuda aqui. O garoto que fez a prova, o garoto o qual fez a prova. Então o que? Eu sei que ele é pronome relativo, porque ele pode, só quando ele é pronome relativo, ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Então quando acontece isso, você tem que observar o seguinte, presta atenção aqui, ó. Ó. Tá vendo esse a antes do que? Por que eu coloco esse a antes do que? Por que eu não digo a carta a que me refiro? Porque eu tenho que fazer a regência com esse verbo aqui, ó. Tá vendo? Presta bem atenção. Quem se refere, não se refere a alguma coisa, tá? Então toda vez que eu tiver o que aqui, esse a, você pode ver que ele não está aqui. Onde que ele vai ser colocado? Ele vai ser colocado antes do que.
tá? Não é só o a, não, qualquer preposição. Então, se eu disser assim, ó, o Deus que confio, não, quem confia não confia em, então eu vou falar o Deus em que confio. O em vai antes do que. Tá? As coisas que gosto, não, quem gosta não gosta de, o de vai antes do que. As coisas de que gosto. Então aqui, se eu me refiro a, então esse a vai antes do que. A carta a que me refiro. Bom, se eu posso substituir esse a aqui, porque carta é feminina, eu não posso substituir por a qual? Quando acontece isso, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar esse a qual aqui, mais esse a daqui, e vou fazer uma fusão. E aí vai dar a expressão a qual. Então, se eu tiver a carta a que, se eu for trocar por a qual, é a com acento indicador de crase. A carta a qual. Tá ok? Beleza? Ó, a novela a que assisto. Lembra que o verbo assistir, no sentido de ver, tem o a? Ó, quem assiste, assiste a. Onde é que eu vou colocar o a? Antes do que? Então, a novela a que assisto. Se eu trocar pelo a qual, vai ter acento indicador de crase. A novela a qual assisto, tá? Beleza? Não esqueçam disso, tá? Volto a dizer para vocês o seguinte. A maior parte dos exercícios que nós temos de crase do CESP está relacionada à regra geral. Está relacionada a essa regra que nós estamos vendo aqui. A maior parte. Você vai encontrar poucos exercícios, tá, que não estão relacionados à regra geral. Tudo bem? Então vamos lá. Com pronome, presta atenção, com pronome possessivo, o uso é facultativo. Você pode colocar ou pode não colocar. Então, por exemplo, enviou a carta a. Quem envia a carta, não envia a carta a alguém? Sim. Se tivesse aqui a família, não tivesse o sua, seria obrigatório. Mas como tem esse sua aqui, que é o pronome possessivo, meu, minha, seu, sua, aqui, ó, então eu posso colocar como posso não colocar. Tanto faz, fica a minha escolha. Tudo bem? A sua família ou a sua família. Tanto faz. Tudo bem, gente? Beleza? Viu? É moleza. É tranquilo. É só pegar este conhecimento e aplicar nos exercícios. Você não erra a questão de linguagem. Você não pode errar a questão de linguagem do CESP. Tá? Já te dá uma vantagem sobre os outros. Uma vantagem importante sobre os outros candidatos. Beleza? Portanto, não errem essas questões básicas aqui fáceis, tá? É só fazer o exercício, tirar as dúvidas, tá tudo tranquilo, tá? E nós temos, já que nós estamos falando disso, nosso famoso Personal Coaching. O Personal Coaching é um programa que você faz aqui no RC Concursos e você tem como é que se diz? Um programa de estudos, uma sequência de estudos para seguir e que você vai, obviamente, ter sucesso se você seguir esse programa que nós preparamos para você. Tudo bem? Vamos lá, então. Ó, caso em que não se utiliza a crase em relação à regra geral. Então, antes de verbo. Por que antes de verbo a gente não usa a regra geral? Porque a regra geral diz, eu faço a fusão do a, preposição, com o a artigo. E o a artigo não vai estar antes de verbo. O a artigo vai estar antes de substantivo feminino. Antes de palavras masculinas, é óbvio que se é o a artigo, é antes de palavra no feminino. Então, antes de palavra no masculino, eu não coloco o acento indicador de crase. E antes de pronomes, salvo as exceções. Vou voltar aqui para a gente ver quais são as exceções. Ó, tá vendo? Antes desse pronome aqui eu posso colocar, ou não. Se eu não quiser, eu não coloco. E antes do pronome relativo, obrigatório. Antes do pronome demonstrativo também. Tirando isso, você não coloca acento indicador de crase antes de pronome. Ok? Então, antes de pronome... pronome indefinido. Não coloca. Tá? Não precisa colocar. Tudo bem? Pronome pessoal. Não coloca. Tá? Você só coloca nos pronomes demonstrativos aquilo, aquele, aquela. Nos pronomes relativos e nos pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, é facultativo. Se você não quiser pôr, você não põe. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, agora eu coloquei uma série de exercícios aqui para nós exercitarmos essa primeira parte, que é a parte dos
da regra geral, tá? Então, olha aqui. As operadoras de planos de saúde, esse é o texto, não tem jeito. O CESP vai colocar um texto para você. Então, eu peguei, obviamente, questões do CESP, tá? Ou da CESP, tá certo? Questões aí do CESP. E olha só. Primeiro tem um texto. Então, eu peguei o fragmento do texto que está aqui. Obviamente que este material vai estar disponível para você, tá? Então, aqui. As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas. Está aqui, ó. Vinculadas às suas estruturas. Ora, se é vinculada, não é vinculada a alguma coisa? Sim. Estrutura não é palavra feminina? É. Então tem acento indicador de crase, parceiro e parceira. Não tem jeito, tá? Não ficou esquisito parceiro, né, cara? Parceiro parece que é... Bom, colegas, amigos, alunos, concursandos. Olha só, se é vinculada a alguma coisa, tá? Se essa palavra depois for um substantivo feminino, pronto, eu reuni condições para usar o acento indicador de crase, tá? Tá aqui. Agora vamos ver o que está pedindo a questão. Olha lá. A questão está dizendo assim, ó, na linha 2, que é essa que nós vimos agora, tá? Aqui, ó, linha 1, linha 2, tá vendo? Na linha 2, o emprego do sinal indicativo de crase em as suas justifica-se pelo termo vinculadas, porque o termo vinculado exige complemento regido pela preposição e o pronome possessivo suas vem antecedido por artigo definido feminino plural. Correto. Beleza, é isso. Viu? Regra geral. Simples. O que é que tem de dificuldade nisso é você pegar a regra geral, se é vinculado a alguma coisa, a outra palavra feminina, pronto. O acento indicador de crase está ali em função disso. Tá? Não tem como errar essa questão. Você não pode errar uma questão como essa. Não pode. Certo? Vamos a outra. Olha lá, mais um texto. Ó. Não acredito que haja risco iminente de colapso do SUS. Mas as escolhas que fizemos a partir de agora podem levar à construção de diferentes tipos de sistema. Podem levar à construção. Ó, podem levar à construção. Aí eu faço aquele testezinho. Ora, se pode levar a alguma coisa. A quê? Construção. Construção, professor, é palavra feminina? Claro, faz o teste. É o construção ou a construção? É a construção. Pronto. Então, professor, construção não é verbo? Não é, meu. Não é verbo. Tem gente que fala, mas construção é verbo. Não, construção é substantivo. A terminação são não é terminação de verbo, é terminação de substantivo. Suspensão, construção, arrecadação, tá? Menstruação, né? Também, é tudo substantivo, beleza? Tá? Então, quando eu falo aqui, ó, se tem que levar, não tem que levar quê? A construção. Pronto, eu reuni a condição para que tenha acento indicador de crase. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui o que está pedindo o exercício, o que está pedindo a questão. Na oração podem levar à construção de diferentes tipos de sistema, o emprego do acento indicativo de crase é facultativo. Não é facultativo, gente. Se pode levar, não pode levar a outra palavra não é uma palavra feminina, é obrigatório o acento indicador de crase. Caso facultativo, pela regra geral, nós vimos lá, é quando tem o pronome possessivo. Seu, sua, meu, minha. Tá? Pronome possessivo. Fora isso, não é facultativo. Tá certo? Então essa questão está errada. Ó, razão pela qual acento grave pode ser retirado, sem que isso causasse alteração sintática ou semântica no trecho em que se segue. Errado! Tá errado! Tá errado. Beleza? Tá entendendo? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, outro. Aqui, ó, aqui está meio complicado, porque esses textos, a gente tem que colar o texto. Por isso que fica meio apagado assim. Mas lá na hora que você receber, você vai ler tranquilo. Mas aqui eu leio para você, ó. Eram aplicados em adultos. Apesar de o estilo de vida da época ser muito diferente do nosso, as criancinhas medievais cresciam, em muitos aspectos, de maneira semelhante à de seus primos. Presta atenção. Lembra do pronome demonstrativo aquele, aquela? Lembra?
que pode ser representado pelo A, é só você colocar aquela. Ó, as crianças medievais cresciam, em muitos casos, de maneira semelhante à de seus pais, de maneira semelhante àquela de seus pais, certo? Então aqui, ó, se é semelhante, não é semelhante a alguma coisa, então esse A mais o A de seus primos, mais o A do aquela, você tem o acento indicador de crase. Então aqui, ó, na linha 17, é facultativo o emprego do acento indicativo de crase, dada a possibilidade contextual de emprego apenas da preposição a exigida pela regência de semelhante. Certo ou errado? Vamos voltar lá. Dá para colocar só o a sem o acento indicador de crase e tem o mesmo sentido? Ó. As crianças medievais cresciam em muitos aspectos, de maneira semelhante a de seus primos. Não, se é semelhante a alguma coisa. A de seus primos. Aquela de seus primos. Tá? Beleza? Cresciam à mesma maneira de seus primos. Beleza? Então, tá errado essa. Tá errado essa questão. Tá? Mais uma, ó. Mais um texto. A origem da arte de fazer bonecos gigantes em Olinda remete à Europa de séculos atrás. Tá aqui, ó. A origem da arte de fazer bonecos em Olinda remete à Europa. Bom, se remete, não remete a algum lugar ou a algum tempo? Sim. Europa não é a Europa? Não é substantivo feminino? É. Então eu tenho a possibilidade de usar o acento indicador de crase aqui pela regra geral. Moleza essa daqui, não tem como errar. Tá? Então olha lá. Na linha 5, vejam bem, tem que observar a linha 4, 5, tá? Então, na linha 5, a presença do acento indicativo de crase em a Europa justifica-se pela regência de remete e pela relação de restrição estabelecida entre o vocábulo Europa e a expressão de séculos atrás. Caso seja retirada do texto essa expressão, deve-se também suprimir o acento grave em a Europa. Ó, de séculos atrás, se eu tirar, eu tenho que suprimir a Europa. Vamos verificar aqui, ó. A origem de fazer bonecos gigantes em Olinda remete à Europa de séculos atrás. Tira de séculos atrás. A origem da arte de fazer bonecos gigantes em Olinda remete à Europa. Se você tirar o de séculos atrás, você não precisa colocar o acento indicador de crase? Não tem nada a ver. O acento não está ligado a de séculos atrás. Ele está ligado à palavra Europa, que é um substantivo feminino. Tá? Então, e não tem nada a ver com o termo restritivo. Tá? Aqui é pela regra geral. Tá? Pela regra geral. Ó, se remete a alguma coisa. Remete a quê? A Europa, pronto, acento indicador de crase. Portanto, esta questão está errada. Beleza, meu caro? Beleza? Tranquilo? Outra questão agora. Mais um texto aqui, eu vou ler para vocês, que caso vocês não consigam ler, aí da casa de vocês, vamos ler aqui, tá? Ó, entre os diferentes tipos de comunicação, o mais importante é a comunicação interpessoal, que diz respeito à capacidade de dialogar, à troca de informações. Vamos lá. Se diz respeito, não diz respeito a alguma coisa? Sim. A quê? A capacidade. Não é regra geral? Se diz respeito a alguma coisa. Capacidade, substantivo feminino, é a capacidade, acento indicador de crase. Mas olha, diz respeito também ao quê? A troca de informações. Não diz respeito à capacidade? Sim. Diz respeito à troca substantivo feminino. Então esses dois acentos indicador de crase aqui estão fazendo referência à palavra respeito. Porque a palavra respeito, se diz respeito a. Ele precisa da preposição. Como a palavra capacidade e a palavra troca são substantivos femininos, estão relacionados a esta mesma palavra respeito, então há a possibilidade, pela regra geral, da colocação do acento indicador de crase. Vamos ver o que pede a questão. É necessário que você analise o texto sempre. Olha lá. Na assertiva, os sinais indicativos de crase em diz respeito à capacidade de dialogar, à troca de informações, não são opcionais, eles são obrigatórios. Verdadeiro? Claro que verdadeiro. Claro que verdadeiro, a gente já viu isso, e esta questão é moleza, não tem como errar. Beleza, meus caros? Tranquilos? Mais uma aqui, ó, mais uminha aqui, olha, interessante. Gente, é assim que funciona. É assim que funciona, meu amigo, minha amiga, ó.
Se você estuda e não faz os exercícios, fica mais complicado. É mais complicado, tá? Nós temos aqui uma equipe tarimbada em concurso público. Passaram por nossas mãos aqui vários e vários procuradores já, promotores, gente da área da saúde, pessoal que já trabalha no Estado, várias pessoas do Detran, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Então, nós temos isso e você tem que ouvir aqui. Olha só. Assistiu a aula, entendeu o conteúdo, vai lá e faz os exercícios. Por quê? É a forma mais antiga de você fixar o conteúdo que você está tendo. Tudo bem? Beleza? Vamos na próxima questão então, ó. Tá aqui, ó. Qualquer ação que você desenvolve para a reprodução da vida como um todo, ah não, aqui começa aqui, ó, desculpa. Aqui é um pedaço que ficou. É aqui, ó. Se você juntar essas duas coisas, você tem uma significância do trabalho. E aí eu acho que poderá corresponder àquilo. Veja, se poderá corresponder, não poderá corresponder a alguma coisa? Sim, ó. Se poderá corresponder a alguma coisa. A quê? Esse A aqui, mais o A da palavra aquilo, acento indicador de crase, que não está ali. Tá? Então não foi colocado o acento indicador de crase, mas teria que ter aqui, tá? Então, ó, poderá corresponder a alguma coisa. Se eu tiver a palavra aquilo, aquele e aquela, eu tenho que fazer a fusão desse A do corresponder aí com o primeiro A da palavra aquilo que está sendo colocado aqui, tá? Então vamos ver o que pede a questão. Vamos lá. Ó, na linha 13, vamos ver se é a linha 13, ó. Ó, linha 13, tá vendo? Aquilo. Olha lá. Na linha 13, opa! Na linha 13, o sinal indicativo de crase em aquilo é resultado da presença da preposição a, regendo o complemento do verbo, corresponder, e do pronome demonstrativo aquilo é que nós acabamos de falar. Só que lá está sem acento. Tem que tomar cuidado, viu? Lá, por algum equívoco, eles não colocaram acento. Eles só colocaram aqui, na linha 13, o sinal indicativo de crase em aquilo é resultado da presença da preposição a, regendo o complemento do verbo corresponder, e do pronome demonstrativo aquilo. Vamos voltar ali só para a gente verificar. Ó. Se juntar essas duas coisas, você terá uma significância do trabalho, e aí eu acho que poderá corresponder a quê? Àquilo. Pronto. É exatamente o que está falando aqui. A questão está correta. Só que, lá no texto, você pode observar, não tem acento. Veio sem o acento. Tá? E não fui eu que deixei de colocar, não, porque esse texto aqui, ó, você precisa colar. Tá vendo que nós colamos aqui? O texto vem lá como fotografia. Você pega, cola e coloca aqui, tá bom?